Bom, pessoal, eu não vou me estender justamente porque eu acho que o mais importante aqui, inclusive para poder responder essas questões, é dar continuidade ao trabalho do CEPOP. Queria falar algumas coisinhas bem rápidas. Cada vez que a gente participa de uma atividade de democracia direta como essa, ou seja, cada vez que a gente tem condições de conversar com pessoas que moram nos mais diferentes lugares de São Paulo, a gente só reafirma uma coisa que todos nós sabemos, que é a quantidade de necessidades, o passivo que essa cidade tem com os seus cidadãos e cidadãs, ou seja, quanta coisa tem para fazer. Tem falta muita coisa. A gente sabe, o pessoal estava quase aqui disputando onde é que falta mais, né? Mas porque falta em muito lugar. Só que a aventura da gestão, e é isso que eu acho que é o X da questão. Quando você entra numa gestão nova, você ainda assim, sabendo que falta muito, você ainda assim tem que escolher o que é possível e o que vai bem primeiro dentro de um determinado tempo. Porque a gestão dura 4 anos e não vai ser o passivo inteiro, infelizmente, que vai ser respondido. E na hora de escolher, é aí onde vem duas coisas importantes desse processo que a gente está vivendo. O primeiro... Gente, vamos resolver lá fora, porque daí vocês atrapalham. Então, a gestão é escolher, uma gestão comprometida com encarar esses problemas e tentar mudar o sentido, de não aumentar as faltas, mas reduzir as faltas, ela tem que encarar a escolha. E aí, o que tem de interessante nesse processo todo sobre essas escolhas? Em primeiro, a lei do programa de metas, que institui o programa de metas, ela obriga que a gestão deixe claro qual é a sua escolha. E a população pode questionar, pode querer incluir outra coisa, mas ela pelo menos deixa claro. E não é pouca coisa ter isso claro, porque é um instrumento para que cada cidadão e cidadã da cidade avalie depois e cobre e cheque e faça disso um debate político para as próximas eleições, inclusive, e também para daqui nesses espaços. A segunda questão é que essa gestão optou por fazer as suas escolhas com o processo participativo. Por quê? E aí é uma convicção que vem aqui, acho que a secretária Leda, em particular, trouxe isso para a gente, a convicção de que a escolha é melhor se ela ouve a população, porque é impossível que alguém sentado em uma única cadeira ou que tenha tido uma única experiência consiga saber e conhecer o que acontece numa cidade tão grande como São Paulo. Então, a participação ela permite essa diversidade, permite esse embate. E fazer a escolha com as pessoas é o que é melhor. Significa que a escolha de todo mundo é sempre acatada? Não. Não é isso. Mas é poder trazer informação e nesse caldo, nessa rede de informações, conseguir construir escolhas melhores para que, pelo menos, a gente consiga suprir as necessidades de alguns lugares da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que isso é o que o processo participativo tem trazido para nós. E aí, do ponto de vista da SEMPLA, para falar até da Secretaria de Planejamento, o que eu acho que é o nosso papel? A SEMPLA não está aí na linha de frente da política de saúde, nem da política de educação, nem da política de drenagem. O nosso papel é poder trazer para vocês respostas sérias e contundentes sobre como é que está cada um dos andamentos e como é que isso vai avançar ou não vai avançar. Ou seja, tentar dar resposta, não só olhar para você, eu seria, para dizer o seguinte, eu posso passar por cada uma das coisas que foi dita e tentar dar mais ou menos uma resposta, mas não é nisso que a gente acredita. Quando a gente criou o ciclo de planejamento e orçamento participativos e quando a gente criou o CEPOP, a ideia era justamente que a população conseguisse ter acesso a respostas permanentes, porque o que está acontecendo na prefeitura não é um dia, não tem uma resposta sobre o problema do mananciais, não tem uma resposta sobre o problema do PRA, tem um monte de coisa acontecendo. E o que a gente acha sobre o idoso, tem sempre muita coisa acontecendo na área de socorro. E aí, para poder saber isso e acompanhar isso, tem que ter um diálogo constante. A ideia do ciclo é essa. E aí o senhor Estevão falou, a prática está um pouco diferente. Eu acho que esse ano é um ano que a gente abriu com a agenda do ciclo pronta para o ano todo. Isso é um avanço. Como assim a agenda do ciclo? A gente está instituindo aqui as coisas que vão acontecer ao longo de todo o ano. Isso foi passado para vocês, foi discutido com vocês, tentando suprir as necessidades que uma plenária nunca vai suprir. Né? Que é o quê? Poder colocar vocês para conversar com a secretaria responsável em cada um dos projetos prioritários. Então, pegar o projeto prioritário, fazer a ponte
com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Obras, e isso numa agenda, num calendário aí que vão ter encontros mensais com essa secretaria, quer dizer, enfim, bimestrais com cada uma dessas, mas mensais de monitoramento de projeto prioritário. Então, isso eu espero, seu Estevão, não sei onde está, eu espero que essa prática agora em 2015, ela de fato foi o tempo que a gente conseguiu chegar para consolidar essa proposta construída de maneira participativa também. Mas eu espero que o monitoramento fique bem mais intenso e as informações cheguem muito mais até vocês a partir desse olhar. E aí, uma última coisa... a análise regional, né, que alguém falou, mas não tem São Mateus, ou o próprio Diogo falou, a questão do Grajaú, até eu acho que é fundamental que cada região consiga também fazer esse olhar. Essas análises de balanço que a gente fez gerais, seria muito importante ter o balanço regional, é importante ter o balanço regional, avaliar como é que está o andamento em cada subprefeitura, em cada região. Isso... O que tem para fazer isso até agora? O sistema de monitoramento que nós apresentamos, ele pode fazer as buscas por subprefeitura. Se alguém tiver dificuldade, a gente tem as oficinas para ajudar vocês a poder usar o sistema e a trabalhar em cima do sistema. Então, é importante fazer conversas de vocês direto também com a população e, da nossa parte, estimular que isso aconteça a partir das plenárias regionais, né? Então, assim, isso que foi trazido como proposta de que um balanço como esse seja feito, mas para a região, a gente tem a convicção de que é necessário, né? Talvez até em níveis maiores do que a gente consegue organizar, mas, enfim, vamos ter a proposta aqui, vamos discutir no próximo ponto de pauta, e eu espero que o sistema de monitoramento sirva aí como base para isso, para que a gente chegue nessas plenárias com informação e com questionamento já, para vocês debaterem conosco lá e avançarmos aí na... Porque o balanço de 2 anos ele é bom porque ele permite ainda ajudar nos próximos 2 anos. É isso que é importante agora, assim, a gente olhar o que foi feito para poder saber e direcionar o trabalho daqui para frente. Então, enfim, eu acho que isso tá no nosso horizonte, porque a gente vem conversando com vocês e eu espero que a gente consiga aprofundar ainda mais cada uma dessas questões. Por último, eu queria... por último, não, desculpa, faltaram 2 coisas. Uma, a questão da metodologia, eu acho interessante fazer a conversa da questão metodológica, mas só ressaltar que as 3 metodologias que eu apresentei aqui, elas estão no sistema de monitoramento, elas são públicas, as contas. A divisão por etapas, ela tem não é como na gestão passada, que cada meta tinha uma divisão que você não sabia exatamente de onde vinha. A gente criou alguns tipos, não é cada meta de um jeito, tem algumas grandes fases para poder facilitar a aproximação e a divulgação. Então, acho que, enfim, dá para debater ainda mais, com certeza ela é passível de melhora no que está ali, mas a gente está lá público o que a gente está pensando, o que está por trás de cada uma das nossas contas. E eu esqueci, eu ia falar isso no começo. O plano de obras, eu ia colocar um trabalho aqui para as meninas, na verdade, publicamente, porque o plano de obras que a Carol mencionou aqui no final, que são 50 milhões que a gente discutiu lá na decisão do ano passado, que foi para o orçamento de 2014, salvo engano, aproximadamente 32 milhões daqueles 50 já foram executados. Tá? Então, essas obras saíram, sim, do total. Algumas obras saíram, outras ainda não, mas existe o compromisso de finalização dessas obras agora, ainda no primeiro semestre. Também, salvo engano, precisa pegar cada um dos itens. Está como uma parte de devolutiva, mas eu não sei se existe uma sistemática de como apresentar isso no CEPOP. Valeria a pena a gente pegar o retorno quem está coordenando esse processo todo é a própria vice-prefeita, hoje, junto com a coordenação de subprefeituras. A gente tem um trabalho lá de monitoramento com eles, acho que vale tentar sistematizar o status de cada uma das obras e passar isso para vocês também. Então, eu ia só falar desse... acho que é uma ponte importante para dar a devolutiva do que foi o plano de obras do ano passado. Então, é isso, gente, só reiterar, esse é o nosso papel, ouvir, está faltando mesmo a devolutiva, vamos tentar ir atrás. Eu não sei quais são todas as obras que foram ou não foram, mas eu sei que uma parte foi. E acho que é isso que esse espaço nos trouxe, como quem trabalha com orçamento e planejamento, eu acho que isso aqui é muito rico, esse processo, e eu espero que vocês também achem ricos para poder continuar cobrando que ele sempre exista. Né? Seja lá quem estiver aqui, como estiver a organização, eu entendo isso como uma conquista da cidadania e espero que a cidadania, então, em geral, sempre continue lutando por isso aqui. Certo? Obrigada a todos.
Obrigada, Maurício. Obrigada, Mariana. Gente, nosso próximo ponto de pauta, antes de entrar, na verdade, das discussões sobre as plenárias, sobre o monitoramento, a gente fez uma inversão de pauta, mas a gente precisa aprovar a nossa ata da reunião passada, que todo mundo recebeu por e-mail, e a gente disponibilizou para os conselhos agora de manhã também. Então, gente, queria só pedir aqui a atenção da plenária. A gente precisa aqui que todo mundo esteja... votação, por favor, é regime de votação. Então, peço, por favor, a contribuição de todo mundo. Eu queria saber se tem alguma dúvida ou se a gente pode encaminhar para regime de votação. Há alguma dúvida? Todo mundo se sente suficientemente esclarecido? Bom, então, em regime de votação, quem estiver de acordo com a ata, eu peço que fique como está. Então, aprovado. Bom, seguindo para o próximo ponto de pauta, o que a gente tem agora de discussão, que é uma discussão bastante importante, que dialoga com várias das falas que foram feitas aqui. É justamente a gente apresentar o cronograma semestral do CEPOP e também o que são as principais atividades que foram tiradas em cada uma das nossas 3 comissões. Lembrando que as nossas 3 comissões, elas se organizam em torno das 3 grandes linhas de ação do nosso Conselho. A primeira, então, é a metodologia de participação do ciclo, que trabalha, então, com o projeto de lei orçamentária do próximo ano, como vai ser esse processo de mobilização e discussão. A segunda é o monitoramento dos projetos definidos como prioritários. E a terceira é a formação. Então, a gente discutiu com todas as comissões. Então, aliás, queria fazer um apelo para quem não se inscreveu em comissão, se inscrever, falar com a Pamela e com a Clara, procurar, depois mandar um e-mail para o Planeja. A gente discutiu, a gente já fez a primeira reunião das 3 comissões e a gente designou, então, uma representação de cada comissão para estar aqui com a gente, para fazer essa apresentação conosco. Então, eu queria chamar o Jimenez, que é da Comissão de Monitoramento, chamar o Cido, da Comissão de Metodologia, e chamar a Helena, da Comissão de Formação. Também, eu gostaria que... Eu sei que a nossa equipe ela tem uma função que é de organização para que tudo esteja certinho, mas como foi... Só explicar como funcionou. A gente tirou essa representação e toda a organização das reuniões, desde a última, a gente discute com essas pessoas que a gente tira. Então, a Irani também estava presente. A gente discutiu como seria a dinâmica de hoje, quais eram os horários, como ia ser... E a reunião passada também. E aí, como eles solicitaram, que cada uma de nós, da Secretaria Executiva, acompanha uma comissão. Então, eu queria também pedir que a cada comissão, se vocês puderem sentar na mesa, sem cerimônias, o conselho de vocês, eu queria pedir que cada uma de nós das comissões estivesse aqui presente também para fazer a apresentação como a gente combinou. Bom, eu vou falar rapidamente do cronograma semestral, que é uma coisa bem menos polêmica. Foi uma das demandas que foi feita na última reunião, era que a gente aprovasse um calendário semestral para todo mundo poder se organizar, tanto das comissões quanto dos plenos. Pode passar. Bom, vocês receberam, então a gente disponibilizou impresso, porque a gente sabe que a letra fica difícil, mas aqui está a proposta que foi discutida nas comissões das reuniões. A gente discutiu, então, de fazer uma reunião por mês de comissão, sempre que possível, em regime de alternância, então, entre manhã e noite. A única comissão que tem uma dificuldade em relação a isso, que a gente não assumiu esse compromisso, foi a comissão de monitoramento, porque ela envolve muito a agenda das secretarias. Então, é uma coisa que a gente precisa ir alinhando com as secretarias. É a única que a gente não consegue garantir. As demais, e inclusive o pleno, a gente apresentou a proposta de alternância, ou seja, o próximo pleno seria à noite. Bom, o que a gente combinou, então? As reuniões do pleno ordinárias, elas são bimestrais, né? Então, a próxima seria em abril. E as demais, elas são sempre mensais. A comissão, a reunião ordinária do CEPOP, a periodicidade, então, é bimestral, ela seria sempre a segunda quarta-feira a cada 2 meses. A de metodologia, terceira terça-feira de cada mês. Essa é uma pegadinha. A de formação, a terceira quarta-feira de cada mês, e a de monitoramento, a última quarta-feira de cada mês. Então, a gente já ficaria com um cronograma para todo mundo poder se organizar. Quem é da comissão tem ainda mais essa necessidade de organização. Quem não é, mas é do CEPOP, quer acompanhar, claro, a gente sempre deixa aberto para isso. Pode passar. Bom, essa é uma questão mais de cronograma. Agora, o que a gente fez? Em cada reunião de comissão que a gente fez, a gente tirou uma pauta importante para trazer para o pleno. Então, para apresentar o que foi discutido, para fazer algumas avaliações com vocês. Então, a dinâmica que a gente combinou com os conselheiros e conselheiras designadas
foi a seguinte. A gente vai passar, então, para uma pessoa do secretariado executivo fazer uma fala muito rápida, muitíssimo breve, só para pontuar quais foram os principais pontos. E aí, cada conselheiro vai ter um tempo para colocar quais foram as questões que apareceram, quais foram os principais, para fazer um pouco um relato para a plenária, tudo bem? Então, para a comissão de metodologia, Clara, se você puder falar rapidamente. Oi, bom dia a todos e todas. Eu vou falar rapidinho sobre a comissão de metodologia. Esse daqui é a proposta do ciclo que foi aprovada na última reunião, né, do fim do ano passado. E nessa primeira reunião da comissão de metodologia que a gente já fez, a gente focou principalmente na proposta das plenárias regionais, que é o primeiro momento do ciclo aqui no ano. O que a gente colocou para a comissão? Que seriam 2 ciclos de plenárias, né, regionais, para discutir o balanço de 2 anos da gestão, que foi um pouco da discussão que já aconteceu aqui na primeira parte da reunião. Aí, o primeiro ciclo seria a plenária regional com os conselhos participativos municipais, e o segundo momento seria a plenária regional com a população em geral. Então, todos os conselheiros participativos, eles se reuniriam antes para ter esse balanço, e aí depois fazer uma plenária com toda a população. E aí, claro, a gente contaria com os conselheiros para fazer a mobilização dessas plenárias, enfim. Pode passar, Má. Aí, essa é a proposta da divisão das plenárias, né? A gente dividiu em 1, 2, 3, 6, 8 regiões, né? E o que está em vermelho foram as mudanças que sugeridas pelo pessoal da comissão, né? Então, essa divisão... Como que é essa divisão? Bom, enfim, é uma divisão meio padrão, né, da prefeitura que se faz, tal. Aí a gente registrou aqui as mudanças que a comissão colocou. E, enfim, aí seriam esses os 2 ciclos respeitariam essa divisão, né? Que é Centro-Sul, Centro-Oeste, Noroeste, Nordeste, Sul, Sul 1, Sul 2. Não, é Sul, Sudeste, Leste 1 e Leste 2. Tá. Pode passar, Má. Aí, uma outra proposta que a gente colocou é da plenária digital. Eu não sei aqui se todo mundo está familiarizado com o programa do Gabinete Aberto, que é a Secretaria de Relações Federativas, né, que organiza, eles já fizeram 14 encontros com vários secretários da prefeitura, e aí sempre uma conversa assim com secretários falando sobre o que foi feito, tal. E aí a nossa ideia é a gente fazer um gabinete aberto com o CEPOP. E aí a ideia é essa daqui que está colocado aqui, que é a gente trazer o pessoal do CEPOP mais os coordenadores dos conselhos participativos e deixa eu ver. A gente é tudo ao vivo, né? Também tem esse detalhe que eu estou com pouco tempo. O programa ele é filmado ao vivo, então ele tem uma dinâmica muito certinha. Mas a ideia é que os conselheiros possam fazer perguntas aos convidados, que ainda não está fechado quem que a gente vai trazer para isso, mas é pessoal do governo. E a ideia é também fazer o balanço do programa de metas, né? Dos 2 anos do programa de metas. E aí os conselheiros teriam espaço para fazer perguntas, tal, e aí seria um programa ao vivo. A gente passou para o pessoal da comissão os programas que já foram gravados até então. A gente pode também passar para vocês depois, para vocês verem como é que é. E acho que, por enquanto, foi isso que a gente conversou mesmo dessa comissão. Gente, o pessoal já está passando as fichinhas para inscrição. Só para lembrar a dinâmica de agora, que a gente pactuou com as representações das comissões. Obrigada, Clara. Basicamente, a gente vai fazer, então, esse relato, vai passar para a representação da comissão para fazer os comentários. Aí a gente vai abrir para a plenária para discutir as propostas, tudo bem?
A gente vê pelo número de inscrições se vai precisar de sorteio. Eu imagino que não. A ideia é que todo mundo possa falar nesse momento, tá? Só fazer um comentário muito rápido de contextualização, que é o seguinte. Na última reunião do ano passado, a gente apresentou a proposta do ciclo participativo de planejamento e orçamento em relação a esses três grandes eixos. Então, as questões estão aqui, elas não são nenhuma novidade em relação a fazer plenárias de prestação de contas nas regiões, o monitoramento. As grandes linhas a gente já discutiu com o CEPOP ano passado. Qual que é o nosso foco aqui? A gente ter sempre um momento que as comissões possam trazer as grandes questões para a gente ouvir do pleno e seguir no caminho que o pleno entender. Então, a ideia é que vocês apreciem essas propostas. E aí, em relação à questão das regiões, só lembrar o seguinte: a proposta de divisão regional que a gente faz, a gente segue as divisões que a prefeitura utiliza e que elas, em geral, elas cruzam relação territorial com indicador socioeconômico. Então, assim, na comissão, a gente discutiu algumas propostas de alteração. O nosso compromisso foi, na hora que for chamar as plenárias, discutir isso com o governo, porque, às vezes, até questão de logística pode ser complicado. Mas a gente fez aquelas sinalizações para mostrar que o CEPOP tem alguns comentários e algumas contribuições em relação a essa divisão. Tudo bem? Então, eu vou passar para o Cido, aí depois a gente vai para o de monitoramento e formação e abre para a plenária para escutar todas as apreciações de vocês. Cido, 5 minutinhos. Era quase meia hora, diminui 5. Antes que nada, bom dia. Realmente eu não sei por onde começar, que eu não fiz a lição de casa como deveria ser feito hoje, mas a gente vem vivendo isso, referente às demandas, referente aos problemas locais. Nós vivemos isso a vida toda. E todos os conselheiros que estão aí, lideranças, vivem isso. Eles não sabem o que acontece, eles vivem o que acontece nas suas regiões. Nós temos aqui 2 ciclos de plenárias no território, discutindo o balanço de 2 anos de gestão. Isso já foi discutido, está sendo discutido. Eu acho que a questão aqui teria que ir um pouco mais adiante do que essa discussão. A plenária regional, com os conselhos participativos municipais, e a plenária regional com a população, é uma proposta boa. Cada um de nós, se conseguirmos levar dentro de uma plenária regional com a população 10, 15 pessoas que não estejam dentro do nosso contexto para ouvir, seria muito bacana, seria muito bom. Eu vou voltar aqui também. Aí nós temos a questão da proposta do Nordeste, das regiões em conjunto, onde junta o Jaçanã, Tremembé, Santana, Tucuruvi, Vila Maria, Vila Guilherme, e a Casa Verde, ela ficou flutuando aqui dentro. Tem alguém da Casa Verde aí, não? Tem. Agora, eu não sei, a gente gostaria de ver a sugestão, se eles gostariam de ficar entre Perus, Pirituba, Freguesia do Ó, Brasilândia, ou ficar junto aqui com Jaçanã, Tremembé, que isso foi discutido entre a gente. No primeiro momento, se passou a Casa Verde lá para o lado da Freguesia do Ó. Não sei se para vocês é bacana. Aí depois vocês discutem isso daí. Porém, dentro do tema de metodologia para as regiões de São Paulo, viu, pessoal? Nós temos que prestar atenção no seguinte: dentro do sistema de metodologias e plano de metas para a região de São Paulo, enquanto nós discutimos aqui a metodologia e o plano de meta, que é bom, que haja, que tem que ver esse andamento desses trabalhos, que tem que ser discutido, que tem que ser colocado em processo, em projeto, para execução dentro de cada região, as coisas mudam da noite para o dia. Como o Djair colocou aí, nós estamos vivendo não só na nossa região, como eu, em cima do local onde estou, como no Brasil todo, esse plano que está acontecendo dentro de São Paulo, dentro do Brasil, tem uma condução. E, lamentavelmente, enquanto nós planejamos aqui, bolamos o que deve ser colocado dentro da nossa região, tem algumas cabeças se articulando para desconstruir os trabalhos que estão sendo feitos aqui. O que está acontecendo com certas invasões dentro das nossas regiões. Eles vão desarticular todo o trabalho que está sendo feito, está sendo executado dentro
desse programa que é muito bacana. Olha, eu não estou puxando o saco. Essa construção dessa metodologia com a Mariana, com essas meninas, a Patrícia, que estão executando isso, acho que elas não devem dormir direito. Não estou puxando o saco, eles não me pagam para isso, que é uma construção muito bacana. Eles têm que ser parabenizados, porém, dentro desse conselho, dentro delas, dentro dessa organização, tem que ver ações imediatas para que nossas regiões sejam mantidas, para que os projetos, para que o sistema de metodologia seja implantado. Senão, pessoal, nós vamos estar aqui brincando de fazer alguma coisa enquanto a população estão tomando conta daquilo que queremos fazer. E tudo que vocês estão planejando, não sei como vamos executar. Eu acho que não tenho tempo para esclarecer muito, eu vou parar por aqui. E obrigado por darem ouvido a gente, tá? E obrigado por vocês ajudarem a construir isso. Bom, gente, eu vou até na comissão de metodologia, vou fazer uma sugestão que eu fiz na comissão também, para a hora das falas. Essa questão de divisão, ela dá uma vontade muito grande de ficar mexendo. Mas a gente vai depender bastante de logística, de questões que envolvem. Então, acho que, assim, mais importante seria ouvir vocês sobre a estratégia, sobre mobilização, sobre as questões que são mais políticas e mais relevantes. Claro que é importante falar sobre como que organiza cada plenária, mas é muito importante ouvir vocês sobre a proposta em geral. Tudo bem? Bom, vou passar para a comissão de monitoramento, então. A Pamela, a mesma dinâmica, a Pamela vai falar um pouquinho sobre o que o secretariado executivo organizou para a atividade e o Gimenez faz os comentários pelo conselho. Bom, gente, bom dia. Só antes de começar especificamente da comissão, como a Mariana falou, a gente está fazendo o levantamento dos membros do CEPOP que estão em alguma comissão para falar com vocês, para conversar, se vocês ainda querem se inscrever e tal. Especificamente sobre a comissão de monitoramento, hoje já surgiram muitas dúvidas. Então, o ideal é que, pelo menos, tivesse um representante de cada conselho, porque só assim vocês vão conseguir levar para o conselho de vocês a informação dos projetos prioritários, né, para facilitar esse fluxo que o pleno, muitas vezes, não dá conta. Então, o primeiro é mais um recadinho e um balanço da situação que a gente tem até hoje. O prazo para a redefinição dos projetos prioritários por monitoramento inicialmente foi no ano passado, né? Só que muitos conselhos tiveram dificuldades de se reunir. A gente entende, a gente vem ajudando, participando das reuniões para justamente conseguir fazer essa redefinição dos projetos. Então, a nossa situação atual, né, desse balanço que foi fechado até o dia 9, e não teve nenhuma outra alteração até hoje, a gente tem 91 projetos prioritários definidos, ou seja, 91 projetos que os conselhos já falaram, vão ser esses 3 projetos, e é isso que a gente quer monitorar. Entre esses, esse é um recadinho, 3 ainda faltam enviar a ata, que é Campo Limpo, Mboimirim e São Mateus. Ou seja, eles já estão sendo contabilizados aqui, mas eles ainda não formalizaram com a ata. E esses daqui, Freguesia, Ipiranga, Pirituba, Vila Prudente e Sé, estão realizando as reuniões entre janeiro e fevereiro para fechar. Pode passar. Então, quando todos os conselhos conseguirem se reunir, enviarem a ata e tiver tudo certinho, a gente vai ter 106 projetos prioritários, que são 3 projetos prioritários por conselho participativo e 9 projetos dos conselhos transversais, que é de idoso, criança e adolescente, enfim, são 9. E aí, falando um pouco de como vai funcionar o monitoramento, como a Mariana disse, a gente já aprovou essa proposta na última reunião de 2014, mas agora ela está um pouquinho mais estruturada e a gente já conversou com a própria comissão de monitoramento nesse ano, no dia 28 de janeiro. Então, a proposta é que esses 106 projetos prioritários se dividam em blocos para o monitoramento. E esses blocos vão ser divididos por secretarias. Então, por exemplo, o bloco 1 vai ser no primeiro mês, no caso, o próximo, e a gente vai... Não, desculpa, esse mês. A reunião a gente ainda não chamou, mas é nesse mês no final.
E aí vai contemplar os projetos da saúde, da assistência social, da educação, da cultura e esportes. Aí a gente vai trazer informações de todos os projetos prioritários referentes a essas áreas. No próximo mês, vai ser o bloco 2, dividido naquelas 2 etapas, com aquelas secretarias: habitação, infraestrutura, transporte, subprefeitura, trabalho, direitos humanos, igualdade racial e mulheres. Aqui não tem todas as secretarias da prefeitura, só tem as secretarias que têm algum projeto prioritário que vai ser monitorado, e esses 2 blocos eles vão alternar mensalmente. Então, o que está escrito aqui? As reuniões são mensais da comissão de monitoramento, intercalando esses blocos. E o que é esse monitoramento privilegiado que a gente tanto fala? Né? O que ele significa? Como vocês sabem, tem um sistema de monitoramento, mas ele ainda tem algumas dificuldades que estão sendo superadas, como o tempo de atualização. Então, a ideia é aproximar vocês do monitoramento com esses 106 projetos. Então, monitoramento privilegiado, a gente está se comprometendo a uma periodicidade bimestral na atualização dos dados, né? Que é bimestral porque intercala as secretarias, mais informações mais detalhadas do projeto, ou seja, no sistema tem aquela barrinha de acompanhamento, a gente vai trazer informações qualitativas mais detalhadas e troca de informações com as próprias secretarias, que são as melhores para informar o que vem acontecendo. Isso aqui é só um balanço da situação atual dos projetos prioritários por secretaria. Então, como a gente sabe, a saúde é sempre a grande vencedora, com 26 projetos, educação 16, habitação 15, infraestrutura 10, e assim vai. Essa é a divisão que a gente tem até hoje. Isso aqui pode mudar um pouquinho com os que faltam, mas basicamente é isso, da comissão de monitoramento. Eu vou passar para o José Jimenez, que vai fazer os comentários. Bom dia a todos. Sou José Jimenez, sou da SUB Santana Tucuruvi. Coube a mim vir aqui falar um pouquinho sobre o monitoramento, como nós vamos se empoderar desta ferramenta, ou seja, conhecer um pouquinho de que forma nós poderemos ajudar a atuar. Vocês observaram que nós vamos ter o detalhamento será bimestral, porque cada mês é um bloco que vai ser colocado, que nem o bloco 1 e o bloco 2. Só que as secretarias vão vir dar a devolutiva para nós. O exemplo, bloco 1, Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação, Cultura e Esporte, eles vão vir em uma das nossas reuniões. A nossa reunião, tem duração no máximo de 3 horas. Quer dizer, fica impossível a secretaria, exemplo, Secretaria de Saúde, que foi colocada lá, dar devolutiva a todos os projetos. Então, a secretaria vai vir dar a devolutiva de forma mais genérica. O que nós temos que fazer como conselheiros, não só do CEPOP, mas conselheiros participativos, é nos empoderarmos e monitorar de perto, através dos sites, através das páginas que nós temos, como anda cada um dos indicados, cada um dos projetos que nós indicamos como prioritários. Cada SUB indicou 3, e esses projetos têm que ser monitorados de perto, não só pelos conselheiros CEPOP, mas como todo conselheiro participativo. E outra coisa que seria importante, que realmente aquelas SUBs que não mandaram ainda os seus projetos prioritários para monitoramento, que o fizessem na maior brevidade possível, porque nós precisamos fechar isso. Já no final desse mês, nós já teremos a nossa reunião. Reunião é essa reunião do monitoramento, ela é uma reunião que está aí, como também já falaram, precisamos ter mais membros para fazer parte dessa comissão. E isso é muito importante para nós, que nós sempre possamos entender o que está acontecendo. Ou seja, ao nós nos dirigirmos a essa comissão, já saibamos o que está ocorrendo em nossas regiões, em nossa SUB, para que seja tudo contemplado. Né? Então, fica muito difícil, porque uma das propostas também é que nós façamos visitas às obras que nós estaremos monitorando de perto.
Então, é uma das propostas que seria muito importante que nós realmente tomamos conhecimento dessa ferramenta. Eu creio que seja só isso, vou ser mais breve para poder dar a oportunidade aos demais. Bom, então, a última comissão, que é a comissão de formação, então. A Patrícia vai falar pela Secretaria Executiva, a Helena pelo Conselho, e depois a gente vai abrir para a plenária. Como a gente combinou, então, até pelo número de inscrições, não vai ser necessário sorteio, a gente franqueia a palavra para todo mundo. O nosso teto é 12h30, a gente pode pactuar de ser 12h45, pode ser? Bom, gente, um bom dia a todas e todos. Eu acho que só fazendo um breve histórico da comissão de formação, ela é a mais nova comissão do CEPOP. Ela se formou por último, mas justamente da necessidade que os conselheiros e conselheiras demandavam por uma maior formação sobre temas específicos para contribuir para a sua própria atuação no âmbito das subprefeituras. Então, é um pouco a proposta da comissão de formação é essa. Pode passar, Má. A explicação dela vai ser mais breve, porque a gente já, como as atividades são um pouco diferentes no sentido de ter materiais para subsidiar, a gente já conseguiu montar um calendário um pouco mais fechado para esse primeiro semestre, né? E aí, esse é o calendário completo. Um pouco da proposta das atividades é produção de materiais como apostila de formação, enfim, realizar cursos para vocês que sejam regionais ou não. O ano passado, no final do ano, entre os meses de novembro e dezembro, nós realizamos o primeiro curso de formação dos conselheiros e conselheiras do CEPOP, e a gente discutiu desde planejamento e orçamento até questões relacionadas a plano diretor, habitação, enfim. E aí, desse calendário, eu acho que tem 4 coisas que a gente pode destacar, que a gente tem considerado como mais prioritárias para o trabalho de formação de vocês. Então, é uma proposta que surgiu a partir da nossa discussão com vocês mesmos, que seria o segundo módulo do curso de formação que nós fizemos, só que de maneira regionalizada. Então, atendendo aí, como todas as comissões, a gente tem procurado fazer um trabalho regionalizado, um pouco mais descentralizado, para garantir maior participação mesmo. A gente sabe que, às vezes, é difícil vir até o centro para participar de todas essas atividades. Então, a gente pensou uma proposta de regionalização de um curso, e a gente teria, numa primeira etapa desse curso, um tema mais unificado, em que a gente debateria com todas as regiões, e depois a gente, talvez criando, a partir de fóruns regionais, e conseguindo fazer a formação por temas específicos que vocês demandem. Mas não é só a gente que vai lá falar, que vai formar. Quem é representante aqui no CEPOP, a gente quer garantir que vocês possam ter as devidas atribuições empoderadas. Então, a gente quer que vocês mesmos que participaram do primeiro módulo possam também replicar conteúdos nas regiões de vocês, e a gente vai estar aqui como suporte para fazer isso. E aí, o segundo módulo que a gente tem pensado já para o segundo semestre desse ano, que seria um curso telepresencial ou de ensino à distância, para garantir que quem não consiga presencialmente participar possa também não prescindir da formação. E aí a gente tem 2 coisas aqui que são importantes e que vocês demandam muito, que é material impresso mesmo, para carregar debaixo do braço, com a informação ali pronta na hora que vocês precisarem. Então, a gente já fez com vocês o primeiro... enfim, os cadernos temáticos do Planeja Sampa, do Orçamento Cidadão, que a gente destacou por região mesmo, por subprefeitura, tudo aquilo que estava previsto na construção do projeto de lei orçamentária para 2015. Nós estamos atualizando isso aqui, a gente vai atualizar todos os dados de subprefeituras, acho que eu cheguei até alguns conselhos, a gente discutiu um pouco, mas a gente quer fazer os temáticos também, ou seja, por grandes áreas, habitação, educação, para que vocês consigam visualizar os grandes números. E aí a gente quer lançar isso ainda agora para o aniversário do CEPOP. E aí a apostila de formação e boletins, com conteúdos informativos mesmo sobre o que está acontecendo, porque ajuda a mobilizar a participação de vocês, e a apostila de formação para que vocês possam ter o conteúdo na mão mesmo e estudar
toda vez que forem fazer os nossos cursos. Acho que é um pouco isso, no tempo certinho da minha fala, e agradecer a todas e todos. Obrigada, bom dia. Helena, você pode vir comentar pela comissão? E aí já estou aqui com as inscrições, tá, gente? A gente já chama o pessoal. Bom dia, colegas. Eu sou Helena Freitas, conselheira da Vila Prudente. Eu só tenho que informar o seguinte: quem participou do curso que houve de formação de conselheiro do fim do ano até 18 de dezembro, sabe que foi maravilhoso. Ali a gente aprendeu a lidar com cada secretaria, tivemos professores maravilhosos, foi uma lição de vida de cidadão. Para quem foi do começo ao fim no curso ou pôde ir assistir algumas aulas. E nos foi dito até: tenham conhecimento do que significa ser um conselheiro para se reafirmar diante das autoridades na posteridade. Ou seja, quem não tem conhecimento fica calado. Então, a gente precisa aprender a lidar com o assunto que a gente quer, bairro a bairro, porque eles lá em cima não sabem a necessidade que há lá no nosso quintal se a gente não falar e ditar. E o ano passado nós deixamos muito para trás o que era uma prioridade para nós, né? E a gente não chegou a discutir. Então, eu parabenizo as meninas, inclusive, por esse trabalho que elas nos deram hoje, não é? Elas estão ricamente sábias, foi de um aproveitamento maravilhoso. Peço a vocês que não deixem de participar, porque quem não participa fica de fora. Quem fica de fora não pode criticar nem reclamar. Então, a gente vai trabalhar junto, se reafirmar como conselheiro, para daqui para frente, seja quem for os nossos governantes, a gente saber que tem uma posição e voz, não é? E aí, o que acontece? Com esses módulos, eu abri o gabinete aberto, eu fiquei encantada. Eu fiquei até 2 horas da manhã vendo, ao vivo, eles falarem, dá para a gente fazer perguntas, só que não está terminado o programa. Eles ficam falando, mas a gente não pode meter o dedinho e fazer pergunta. Mas quem não tiver acesso a essa tecnologia, com cadernos, com boletim, tudo esses balanços, vai nos ajudar bastante, porque a gente precisa chegar nos nossos subprefeito, conversar com carinho, chegar mansinho para que eles nos ajudem. Nós, da Vila Prudente, somos muito privilegiados. O nosso chefe de gabinete trabalha conosco, nos dá sala, computador, telefone, só não dá dinheirinho para as passagens, mas manda a gente ir para tudo quanto é de reunião de prefeitura, e façamos isso. Tá bom? E olha, e vamos trabalhar junto. Uma outra coisa, conselheiro, não há nada mais feio do que, como é que chama? Reunião de conselho, como é que chama? Audiência pública na regional da nossa prefeitura e os conselheiros não participam. Isso foi demais para nós. É reunião de governo na nossa prefeitura e a gente, como conselheiro, não se apresenta. Então, isso marca muito a deslealdade que a gente está tendo com quem votou com nós para ver o que quer. Só que, na hora da cobrança, eles sabem em quem ele votou e vem em cima de nós. Eles esquecem os políticos, nós não. Obrigada, e vamos trabalhar junto com essas meninas que valem ouro. Gente, então, para as intervenções da plenária, a ideia é que a gente não tenha uma plenária esvaziada. Então, eu vou sugerir o seguinte: todo mundo que se inscreveu até agora, incluindo a dona Maria do Socorro, a gente garante a fala, e a gente encerra as inscrições no fim dessa fala que eu vou chamar agora, tudo bem? O que a gente fez? A gente pegou aqui as inscrições, pode pegar o papelzinho, passa para a gente. A gente só está passando na frente quem se inscreveu e ainda não falou, só para garantir que todo mundo possa falar, tudo bem? Todo mundo vai falar, mas quem falou na outra rodada fala depois, tudo bem? Então, gente, a Ruth falou na última, né, Ruth? Você falou, né? Então, vou passar. Vou chamar, então, o Adilson de Santo Amaro e o Olício. Disciplina,
boa tarde. Adilson Araújo, Santo Amaro. Eu acho que esse trabalho das comissões está faltando gente, não é isso? As meninas que estão aqui, acho que falta mais gente para atuar nas comissões. Eu sou da comissão de formação, briguei, porque eu deixei passar gente. É questão de prestar atenção para não deixar passar coisas que depois você vai reclamar no futuro e não vai dar certo. Então, gente, vamos participar, mas tá atento ao que acontece realmente. Eu estou na formação, eu voltei a primeira porque estava fora, tá? Me justificando. Mas é isso, as comissões funcionam, mas a gente tem que atuar e autuar, porque não adianta deixar rolar. O que aconteceu ano passado, eu reclamei e já era tarde, ok? Só isso, obrigado. Então, Ulisses e depois a Lindalva. Bom dia. Primeiro, parabenizar o esforço aí, o trabalho da comissão. Só para quem não participou da última reunião, foi uma proposta que o plenário nosso, as pessoas se apresentaram, se inscreveram, foi tirado essa comissão para poder fazer os trabalhos que hoje está sendo apresentado. Bom, eu queria só, dentro daquela proposta das subprefeituras juntas, eu levei, naquele mesmo dia da semana passada, semana atrasada, eu levei para o Conselho Participativo de São Miguel a discussão. Eu sou também do CMDCA, estou representando o CMDCA e sou coordenador do Conselho Participativo de São Miguel. E o pessoal lá, Mariana, fez uma proposta, ao invés de juntar 4 subprefeituras e correr o risco de falar para nós mesmos, em vez da gente falar para fora, a gente acaba falando para dentro, ou seja, só para os conselheiros, que é a dificuldade de você pegar. Se for na Penha, vai ter uma dificuldade do pessoal do Itaim, de São Miguel, e participar. Se for em Ermelino, a mesma coisa. Então, veio uma proposta que, ao invés da gente se juntar Penha, Ermelino, São Miguel e Itaim, seria 2 subprefeituras juntas, que nós já fizemos isso em outros momentos, e a gente acha que deu mais certo. Essa é uma proposta que eu estou trazendo diante do que o Conselho de São Miguel discutiu. Em vez da gente fazer com 4 subprefeituras, nós faríamos com 2. São Miguel e Itaim. São Miguel tem um espaço, né? E aí a subprefeitura, junto com o Conselho, articularia toda a comunidade, entidades, etc., para poder ter a maior participação. É só isso que eu queria fazer, essa abordagem. Eu não sei se todos pensam dessa mesma maneira, porque você juntar 4 subprefeituras, deslocamento, ou 5, é uma dificuldade maior e a gente corre o risco de esvaziar. É a minha preocupação. Obrigada, Ulisses. Então, agora a Lindalva e depois o Ayrton da Capela do Socorro. A Lindalva do segmento de mulheres. Gente, só lembrando, ninguém sai sem pegar os certificados, hein, do curso. E, lembrando mais uma coisa que a gente falou no início, a gente encerraria as inscrições na primeira fala. Então, só quem pediu a inscrição ao fim da primeira fala, a gente garante, a gente já encerra. Então, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com tanta gente, com tanta experiência que só enriquece a gente. Só o que eu gostaria que na nossa região, eu acho que também nas outras regiões que fizeram alguma reivindicação referente à Secretaria de Mulheres, que a Secretaria de Mulheres fizesse uma reunião assim em cada subprefeitura e explicasse para nós o que foi aprovado das prioridades que nós tiramos, inclusive das últimas 3 prioridades que nós tiramos referente ao direito das mulheres, que fosse detalhado para nós o que foi aprovado, o que não foi, por que não foi, e o que nós gostaríamos de ver também como é que está o andamento do nosso Centro de Cidadania da Mulher de Parelheiros, porque está fechado, nós tivemos um prejuízo enorme, perdemos praticamente todo o patrimônio do nosso Centro de Cidadania da Mulher, e o que nós gostaríamos? Que fosse agilizado a reabertura do nosso Centro de Cidadania. Por quê? Porque nós estamos com 2 salinhas no céu que não está dando para fazer atividade nenhuma, está dando para fazer algum atendimento mínimo, mas nós gostaríamos que melhorasse um pouquinho mais e que avançasse um pouquinho mais rápido, porque já estamos no 2º ano, no 3º ano de governo,
E nós estamos com o nosso CCM fechado. E a velhinha ali está preocupada com os idosos. Eu acho que, se ela está representando os idosos, acho que ela tem que se preocupar, sim. Mas, na nossa região, nós já temos atendimento para os idosos. Temos alguma coisa que não dá para reclamar muito. E o Grajaú, eu já andei participando lá. Tem acontecido algumas coisas boas, inclusive na Belmira Marim. E eu vou torcer para que aconteça mais, porque eu sou vizinha da Capela de Socorro. E eu gostaria de poder contribuir também. Eu gosto de participar, porque eu acho que enriquece a gente a participação. Obrigada. Bom dia para todos. Obrigada, Lindalva. Então, é o Ayrton, da Capela de Socorro, e depois a Maria de Socorro, de Itaquera, e do Conselho de Idoso. Bom dia, meu nome é Ayrton, sou da Capela de Socorro. Sobre o monitoramento, nós realmente, a questão do monitoramento, especialmente nós que temos a questão da saúde, o que a gente observa é o seguinte, que com esse monitoramento fica mais prático para a gente estar acompanhando dentro das subprefeituras. E outro caso também, que é sobre a Plenária Sul, onde está envolvendo 5 subprefeituras, a minha sugestão seria, dentro dessa plenária, dessas 5 subprefeituras, sair os membros, que seria do CEPOP e dos coordenadores. Através disso aqui, aí vai para a audiência pública com a população, entendeu? Porque o que a gente observa é que, se pegar tudo isso, hoje está, nos conselhos participativos, tem poucas pessoas, né? Só a subprefeitura, por exemplo, da Capela, nós somos um total de 51 conselheiros. Então, eu acho que nada mais justo pegar e separar, né? Ter um representante do CEPOP e um coordenador e secretário para a audiência pública com a população local. Obrigada, Ayrton. Então, agora é o Marcos, de Cidade Ademar, e depois a Maria Auxiliadora de Santo Amaro. Marcos, é tu. Depois a Maria Auxiliadora de Santo Amaro. E, gente, mais uma vez, quanto mais a gente puder se ater aos pontos aqui que a gente está em discussão. Bom dia. Bom, a gente realmente falou sobre o monitoramento das prioridades, né? Infelizmente, o que a cidade de Ademar colocou como prioridade, a gente não vai conseguir monitorar, porque a habitação tem problema por ser área de manancial, então tem um problema no Ministério Público, tudo. Creches, a gente pede até uma audiência com o secretário, porque agora tem que explicar tudo de novo, porque mudou o secretário, então você tem que contar toda a história. Problemas de entidades, locais para construção, porque área de manancial, área de não sei o quê, área disso, daquilo. E o CEL, né? O CEL, que, quando teve a abertura do curso, o prefeito, até na abertura do curso, prometeu ir até a cidade de Ademar, especificamente conversar com o conselho, com a comunidade, para tratar sobre o CEL, e ele não o fez. Então, a gente acaba colocando isso porque nós, a região, vamos monitorar tudo que foi colocado, vamos, sem dúvida, acompanhar o córrego do Cordeiro, as avuvus. A gente tem acompanhado isso, mas gostaríamos, sim, de monitorar a construção do CEL, a implantação de creches e vagas na região, moradia na região, cidade de Ademar Pedreira. São problemas sérios que nós temos. E quanto às reuniões das subs, né, das 5, tá tudo, são as plenárias? Então está tudo certo, tudo. Só colocar isso na plenária do CEPOP, que faltou, o prefeito, ele ficou de marcar uma reunião com a gente, mas ainda não foi em Cidade de Ademar para tratar do CEL da Cidade de Ademar. Obrigado. Gente, a Maria Auxiliadora depois, de Santo Amaro, depois a Lourdes de Campo Limpo. Ao fim dessas falas, eu vou avaliar com a comissão se tem alguma questão para comentar. Eu queria fazer só um comentáriozinho que envolve a questão da comissão, e aí a gente... Não, mas agora a gente está com ela livre, agora a gente entrou nas que já falaram. A gente falou que ia garantir a inscrição de todo mundo para esse bloco.
Ai, desculpa, dona Maria do Socorro, era a senhora agora, desculpa. É que a senhora está sem papelzinho. Aí eu tava, desculpa, tá certo. É que a senhora não me deu o papelzinho. Gente, imagina, eu que escrevi ela oralmente. Boa tarde, né? Obrigado. Certo. Olha, não vou falar, não. Assim que o Haddad assumiu, todo mundo viu em toda a audiência, eu falei do começo ao fim, do idoso, tá? Aí eu muito me admiro que uma senhora vem falar o velhinho, a velhinha, senhora, desculpa, tá? Que não é velhinho, é um idoso, certo? E outra, eu cobro sempre, porque não sai do papel. O plano de meta foi 23 plano de meta, certo? Só que o idoso até hoje não surgiu. Simplesmente vem com a história, atender o idoso. O esporte, cultura e lazer, esporte, na Águia de Aia, tem Cidade de Carvalho, onde iam fazer área de lazer, é um depósito de lixo. Todas as praças é lixo, tá? E aí eu pergunto, quando o Suplicy assumiu, eu estava perto, eu fiquei decepcionada que ele foi para a Secretaria dos Direitos Humanos e não falou no idoso, certo? Nós estamos fritos. Os idosos não respeitam o idoso. O governo não respeita o idoso. Não esqueçam que o idoso vota. Eu sou atuante, eu trabalho, sou voluntária, sou funcionária pública, tá? Sou da subprefeitura de Itaquera, certo? Eu trabalho com a população monstruosa, eu faço parte do conselho. Eu perturbei elas pra caramba, porque eu não aceito, eu sou desde 2001 que eu participo do orçamento participativo do tempo da Marta, certo? E eu não apareço não, gente. Eu apareço, levanto a bandeira para defender a minha população. E agora, de praxe é o idoso, porque com dignidade e orgulho, eu sou idosa, cabelos brancos, tenho 73 anos, tá? Sou aposentada, tá? Sou funcionária pública aposentada. Trabalhei na FEBEM 19 anos e trabalhei no PS Tatuapé 15 anos. Trabalhei em 2, chefe de família, com dignidade e com orgulho. Trabalho grátis, certo? Com amor e carinho. Por isso eu brigo. Enquanto eu vida tiver, eu defendo o idoso. Eu admiro elas. São jovens, têm energia, têm garra e capacidade. Eu admiro os jovens, certo? Continue assim, dando oportunidade aos mais humildes, certo? Porque eu sou de periferia, com orgulho, conhecida por Dona Socorro. Dona Socorro, só para me esclarecer no plenário, de forma alguma a gente ia retirar a sua inscrição. Ao contrário, é a gente que foi buscar a senhora para falar a senhora se inscrever. Foi só porque o papelzinho não estava aqui, eu já tinha anunciado antes. Então, gente, agora a gente entra nas inscrições das pessoas que já tinham falado. Eu vou sugerir, por causa do tempo, para a gente não estar com a plenária esvaziada ao fim, 1 minuto para quem já falou, tudo bem? Então, agora é a Dora de Santo Amaro e a Lourdes de Campo Limpo. Então, falas bem objetivas. Parabéns, Dona Socorro. É um exemplo para a gente, não é não? Veja só, estão todos de parabéns no trabalho exaustivo que foi apresentado, elaborado, discutido. E o seguinte, o que eu penso, veja só, tem 1 ano que a gente praticamente já está no CEPOP, nos conselhos participativos municipais. Nós precisamos, porque nós fomos eleitos pela população, a gente tem que dar uma satisfação. E as plenárias regionais, elas serão essenciais para essa prestação de contas. É hora da gente chegar para o povo, para a população, para aqueles que nos elegeram, para as entidades locais, e dizer, olha, pessoal, esse primeiro ano de CEPOP, de conselho,
foi um ano trabalhoso, porque nós começamos a ter que construir, na verdade, o CEPOP está sendo construído, não é verdade? Os conselhos municipais participativos nas subprefeituras estão sendo construídos. E nós precisamos explicar isso para a população e mostrar o que nós já fizemos. Muito obrigada. Três pontos que eu queria levantar aqui. O primeiro ponto é em relação à questão da plenária digital e todos esses meios digitais que a gente está utilizando. Eu acho que nós temos que devolver isso para o CEPOP para a gente avaliar como é que os conselheiros conseguem acompanhar todo esse processo. Eu, pelo menos, eu fico correndo que nem uma doida, tá certo? Assim, então, eu acho que, como eu, tem um monte de gente que não dá conta, nós não estamos treinados para acompanhar esse processo. Ele é bom, mas nós temos que avaliar para a gente não deixar as pessoas de fora. Segundo ponto é a questão dos conselhos temáticos. Nós temos que voltar a discutir nesse conselho as dificuldades que nós estamos tendo nas regiões, porque nós temos os conselhos específicos, conselho de supervisão de saúde, etc. e tal. E se nós temos dificuldade de coordenar esse processo junto. Então, se a gente quer fazer as plenárias regionais, nós temos que contar e ver qual é o método que nós vamos contar com esse pessoal. E a quarta, nessas novas inscrições que nós fizemos, que foi aberta para as comissões, eu gostaria que vocês devolvessem as pessoas que foram inscritas para a gente saber se foi aceito ou não as inscrições. Só vou chamar as três últimas pessoas, então. É o Manuel, do Conselho da Pessoa com Deficiência, a Ruth de Aricanduva e o Tomás do Butantã. E aí a gente encerra com essas inscrições. Tudo bem? Bem, como foi citado aqui sobre calçada assentiva, eu queria só retificar um comentário da Mariana e do Maurício. Calçada assensiva não é prioridade e nem privilégio para as pessoas com deficiência, é um direito. A gente tem direito de ir e vir em qualquer lugar, mesmo que seja na capital de São Paulo. E outro comentário, o Fernando Haddad tem uma lei federal que todos os ônibus acessíveis têm que ser acessíveis desde dezembro do ano passado. O Fernando Haddad entrou com a liminar para derrubar essa lei federal para pedir mais tempo. Então, ou seja, olha o representante das pessoas com deficiência. Obrigado a todos. Ruth. Depois o Tomás. Bom, minha preocupação é com o tempo. Nós já temos muitas dificuldades para marcar reuniões plenárias na nossa subprefeitura do Aricanduva. Agora, eu queria saber se essas plenárias aqui do CEPOP têm a ver com as plenárias do nosso regimento, lá do Conselho Participativo. Obrigada. Tomás. Bom, o meu vai ter que ser super rápido. Eu quero agradecer a todos, parabenizar toda a mesa e a organização. Agora, eu só quero colocar uma coisa para vocês como sugestão, tá? Também, que dentro do Conselho Participativo, a gente não pode esquecer, os conselheiros estão esquecendo. A gente tem que fazer um trabalho em cima da lei orgânica do município. Eu estou tendo muito problema, porque se a gente não pegar aquele livrinho, pedir para eles e distribuir para todos os conselheiros, realmente o nosso trabalho vai ficar difícil, porque as comissões estão fazendo. Eu estou dizendo, antes do conselho, eu já fazia trabalho como presidente de associação, e vocês não imaginam, como eu sinto na pele que nem vocês, o trabalho que a gente tem de ficar batendo na prefeitura, de engenheiros, o negócio voltar, eles falar que a gente está errado e a gente voltar. Então, eu acho assim, fora isso, os conselhos são bons. E outra, vou só dar outra sugestão. Não o número de conselheiros que estão lá, porque realmente vai esvaziar. É que nem o nosso conselho, nós temos 44 e às vezes só vem 20 e pouco numa reunião. Tá? Que esses conselhos que estivessem hoje fizessem um trabalho além da capacidade deles para mostrar para os outros conselheiros que isso funciona. Se nós não fizermos esse trabalho, tá? Sem ficar cobrando quem vem,
a gente não vai conseguir provar para eles que todo esse trabalho que a Mariana e o pessoal está fazendo funciona, porque é o que eu escuto. Eu vou nos lugares e o pessoal fala, esse conselho não serve de nada. Então, eu me propus no meu conselho o seguinte, se eu tiver que fazer um trabalho só eu sozinho mais um, nós vamos. Não adianta eu ficar perguntando para aquele conselheiro, olha, você vai vir? Porque ele vai olhar e falar assim, para quê? Eu vou ficar dias e dias trabalhando e, de repente, vai chegar lá, a gente não consegue mostrar à população que a gente fez alguma coisa. Então, hoje eu estou atrás de uma coisa chamada resultados. Na minha região, se eu tiver 1 ou 2 conselheiros que quiserem ir comigo, eles são bem aceitos. Os outros, eu não vou ficar cobrando, porque cada um tem idade suficiente de saber o que tem que fazer. É só isso. Um abraço. Gente, então é o seguinte, eu conversei com o pessoal que está designado pela comissão, a gente fez uma avaliação de que todas as falas foram contribuições, que não precisa dar necessariamente uma resposta. Então, a gente vai, com base na fala de vocês, consolidar, fazer alguns ajustes na proposta se são necessários. Dentre eles, eu já queria até assumir um, que foi feita a proposta dos secretários executivos serem chamados dos conselhos participativos municipais, quando a gente fala coordenador, e a gente já acata. Eu queria só fazer 2 comentários muito breves. O primeiro é o seguinte, por exemplo, na fala do Marcos, apareceu a questão de, bom, a educação mudou, vai ter que começar tudo de novo a discussão do projeto prioritário. A habitação tem os problemas em relação às disputas do local. Bom, a habitação é um projeto assumido nosso na região, todo mundo da região sabe bem. De fato, teve um problema com uma ocupação que aconteceu que não teve a ver com a prefeitura, e a prefeitura vem resolvendo isso para fazer as obras. A segunda questão é, essas questões de mudanças de governo, gente, não para o trabalho. Isso aqui é um trabalho contínuo. No caso da educação, por exemplo, a gente já se reuniu com o chefe de gabinete, que é o Marcos Rogério, já apresentou o CEPOP, já apresentou os projetos, já encaminhou para eles. Então, assim, não tem absolutamente... Transições são normais em todo o governo. Não tem nada do que a gente está fazendo que está parado. Inclusive, a secretária se despediu hoje de manhã. E, como vocês podem ver, nada está parado também na nossa secretaria. Então, acho que assim, o recado é, estamos trabalhando com energia total, não tem descontinuidade no nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho de governo, independente de quem esteja à frente. E aí eu queria lembrar o seguinte, a comissão de monitoramento já tem data, já tem a primeira reunião, então é importante que essas questões, o que a Pamela falou, é essencial. É muito importante que tenha participação. Se não um conselheiro de cada subprefeitura, conversa com alguém da região que tem contato, sei lá, não vai poder o pessoal de Perus ir, dá um toque no pessoal de Santana, porque é essencial vocês terem esse fluxo. Claro que a gente libera as informações e tal, mas quanto mais vocês puderem estar nesses espaços, garante a passagem de informação. A última coisa que eu queria colocar é o seguinte... Essa fala sobre a articulação com os conselhos temáticos, a gente tem um limite, gente, só para lembrar, que é o CEPOP. O que envolve Conselho Participativo Municipal, nosso limite é a atividade do CEPOP. Mas, do ponto de vista do CEPOP, a gente tem feito conversas com todos os conselhos temáticos ao longo desses meses, para justamente discutir essa questão. E a gente tem uma proposta que a gente vai discutir ao longo desse mês, mas a gente tem uma proposta de trabalho com os conselhos temáticos e a gente espera que na próxima reunião de abril ela já dê frutos. Bom, no mais, só agradecer vocês, a gente fica à disposição qualquer problema. Não esqueçam de retirar os certificados e boa semana.